A paz do Senhor a todos os ouvintes e internautas. Vamos falar e comentar a lição número 10 do terceiro trimestre de 2021 da EBD. Um trabalho para as Igrejas de Cristo realizado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O comentarista organizador desta lição, Leiton Pomerening. Título da lição: O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Antes de começarmos, vamos fazer os nossos agradecimentos. Os nossos agradecimentos ao pastor presidente do campo Adeplancei, pastor Samuel Lima, e também ao dirigente do departamento de ensino, o vice-presidente Adeplancei, pastor Joade Lima. Ao superintendente da EBD, pastor Edilson, e auxiliares, o evangelista Vasni e presbítero Marcos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por este momento, Pai Todo-Poderoso. Que a tua graça esteja neste momento sobre nós, Senhor, com teu Espírito, nos ensinando um pouco mais da tua palavra, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Que ela venha atingir a todos os ouvintes, a todos os internautas, as pessoas que se interessam pela tua palavra e também aquelas que, pela primeira vez ou já visto algumas vezes, não se interessou pela tua palavra, mas que no momento está observando. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdia, que esta palavra possa atingir os corações, fazer morada, transformar o homem, dando a ele um entendimento e gosto pela tua história, pela palavra de Deus nas vidas do ser humano. A narração histórica dos acontecimentos daquele reino estão transcritos no livro sagrado de 2 Reis, capítulo 17. Havia um rei chamado Oséias, ele foi o último rei de Israel, o reino do norte, criado por Jeroboão, após o cisma do reino de Salomão. O texto bíblico nos conta assim: no 12º ano do reino de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Salmanaser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, lá no reino do norte de Israel, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor e já não pagava mais tributo. Por isso, Salmanaser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os assírios para a Assíria. O reino do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Nesse momento, começa aí o exílio de Israel, e Israel, nesse caso, é exilado por causa do pecado. Vamos ao texto bíblico. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Eles prestaram culto a outros deuses.
Esse foi um dos pecados. E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Praticaram o mal secretamente contra o Senhor. Em todas as suas cidades, desde as torres de sentinela até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas, postes ídolos sagrados em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não faça isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas. Desviem-se, e ele dizia, desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecesse e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Deus usava os profetas para falar com o povo do que lhe era interessante para aquele povo. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornaram-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhe tivesse ordenado: não os imitem. Deus já tinha falado, inclusive, falado com o povo através dos profetas, tá? Antes que eles entrassem naquela terra. Mas eles não deram muito ouvido para o Senhor. E fizeram para si ídolos de metal, 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Acerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhações e feitiçarias e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu o mandamento do Senhor. O seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Veja bem, isso mais tarde, o reino de Judá continuou no pecado. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos seus saqueadores. Tragédia, né? Saqueadores são invasores, invadiram o estado, o país, né? Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. E por fim, Samaria é colonizada. Colonizada por povos estranhos que saquearam a nação inteira.
O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Safarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em sua cidade. Foi o fim do Estado de Israel, do Reino do Norte. Só ficou Judá. Por fim, a nação e seu governo patrício deixou de existir. Foi ocupada por estrangeiros. Tudo isso aconteceu por causa do desprezo demonstrado pela idolatria e a indiferença contra os pobres. Essa indiferença e essa idolatria era imprimida pela administração governamental dos reis israelitas e pelo povo ingênuo e, ao mesmo tempo, soberbo diante das ordenanças de Deus. Irmãos, esse texto nos mostra o quanto foi trágico para a nação a desobediência. O quanto foi trágico para a nação o não agir de acordo com as ordenanças de Deus. O quanto foi trágico para a nação um governo que não ligava, que não dava importância à miséria, aos pobres. Tudo isso entristeceu o coração do Senhor. Mas, na revista que está sendo aplicada, o comentarista ele faz um pequeno comentário que bem explicativo, bastante explicativo. A idolatria manifesta-se de várias formas. Falsas religiões mundiais, na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo. Bem explicado. O que aconteceu com aquela nação foi trágica. O reino do norte foi levado, o seu povo foi levado cativo para outro lugar. Foi tirado da sua terra natal, da sua nação, e foi levada para outro lugar. O que aconteceu? O rei assírio, Samalanaser, o que ele fez? Ele trouxe para Israel povos estranhos, estrangeiros que não conheciam o costume daquele lugar. Nunca mais os israelitas voltaram, até hoje, estão fora de sua terra. E quando voltam, alguns não voltam com o mesmo sentido do que Deus determinara para eles. A idolatria, ela nos afasta de Deus. Deus se entristece conosco quando a gente idolatra algo, dá mais valor às coisas terrenas, a objetos e pessoas, do que a Ele próprio, do que a Deus. A gente tem que aprender, o povo de Deus tem que aprender a confiar somente no Senhor. Ter um sentido direcionado e apontado para um alvo. E esse alvo Deus já nos proveu. Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo e é Jesus Cristo que nos deu e nos dá
a salvação, que nos dá a oportunidade de voltar com certeza para a pátria, com fé. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aproveite essa lição, leiam, aprendam mais, leiam o livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, que vocês vão ter grande noção do que realmente Deus queria para aquele povo. E o que Ele queria para aquele povo, Ele quer para a gente também. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.